Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que aqui estão presentes fisicamente, aos amigos que nos acompanham pela internet. Quando eu vinha caminho para cá, eu raciocinava no tema que eu havia escolhido e o dia de hoje. Não foi de caso pensado, pelo menos não no meu pensamento, pode ter sido intuição, mas já ia ser um tema para este mês. Aí quando eu vinha, eu lembrei que hoje é Dia Internacional da Mulher. Aí eu pensei, ora, perdoar e amar. Eu acho que, minha opinião, que a criatura que Deus colocou nessa terra, que mais tem gabarito, que talvez seja quem melhor entendeu essas duas coisas, sem dúvida, foi a mulher. Qual é a mulher que nunca perdoou? E quem ama, necessariamente, passa pela experiência do perdão. Então, quando eu vinha ao caminho, eu pensei que, poxa, que responsabilidade. No Dia Internacional da Mulher, que eu já queria desejar parabéns a todos, que é um tema muito particular, em que eu acho que as mulheres entenderam isso muito bem. Antes de adentrar no tema, eu queria que nós voltássemos a uma passagem de Jesus. Vamos voltar alguns milênios. Logo no começo da peregrinação de Jesus, logo em volta ali do lago, em Cafarnaum, Jesus já havia tido vários bons êxitos em curar, em consolar corações. Ou seja, a obra do Cristo já estava em um bom andamento. Pessoas humildes que estavam encantadas com as promessas da Boa Nova. Então, foi nesse começo, nesse estupim, digamos assim, que Jesus decide ir a Nazaré. Então, o que acontece? Nesse meio termo, enquanto ele estava com esses êxitos e tudo mais, em Nazaré já se fazia toda uma propaganda contra Jesus. Já haviam inúmeros inimigos gratuitos de Jesus, que já o difamavam muito antes dele sequer pisar lá, já na época das peregrinações. Então foi nesse clima já de aspereza, de desconfiança, de complô mesmo, que Jesus vai a Nazaré. Então, daí já vocês pensam, poxa, não tem aquele ditado, o bom filho a casa torna? Normalmente, o bom filho é recebido de braços abertos. Não foi bem o caso de Jesus. Ele, quando chegou, já tinha vários inimigos gratuitos. Então, ele já foi recebido como feiticeiro, como baderneiro, como agitador que queria tomar o poder. Ele já tinha várias pessoas contra ele. Então, pensemos numa época em que nós tínhamos a lei judaica operava na base do olho por olho, dente por dente, em que se apedrejava alguém por adultério. Jesus chega como revolucionário. Se nós pegarmos lá, Joana tem um livro fantástico, que o título não poderia ser mais adequado, Jesus e a Atualidade. Jesus foi e sempre será atualidade. Que ela diz assim, numa época em que havia tanta perversão, tanta agressividade, Jesus chega colocando o amor como solução para todos os questionamentos. Jesus coloca o perdão irrestrito como solução para N enfermidades. Então, foi nesse revolucionário, ele foi revolucionário do amor, não temos dúvidas disso. Então, o que acontece? Nesse clima de aspereza, Jesus tentou sempre, em todos os casos, em todas as oportunidades que ele teve, ele tentou ensinar, dentro das possibilidades que ele tinha de empatia. Só que os discípulos não estavam no mesmo nível, digamos, de equilíbrio.
Por exemplo, Simão Pedro e Tiago entravam em debates públicos com pessoas locais. Levi queria que Jesus entrasse em debates públicos para mostrar a superioridade dos ensinamentos dele em contrapartida com os ensinos dos textos antigos. Mas veja, se nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, ele fala logo o quê? Não vim destruir a lei. E Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio fazer o quê? Cumpri-las. E disse: céus e terras não passarão enquanto tudo que estiver na lei for cumprido perfeitamente. Ou seja, eu acho que no fogo da paixão, talvez ainda meio ingênua dos discípulos, eles queriam impor a verdade do Cristo. Só que Jesus sempre a observar, sempre a analisar, sem proferir muitas palavras. Como nós vamos ver em várias passagens do Evangelho. Então, foi nesse clima que ele visitou Nazaré. Só que, percebendo toda esse clima contra, ele ordenou, engraçado que ele ordena de maneira calma, serena, que retornassem a Cafarnaum. Só que os discípulos não entendiam porque Jesus não revidava aos ataques. Não entendiam porque Jesus não queria provar que os ensinamentos dele eram realmente a verdade. Ele simplesmente ordenou que voltassem a Cafarnaum. Então, feito isso, ainda que tendo sido um pedido, uma ordem do mestre, eles, a caminho de Cafarnaum, eles não entendiam isso. Houve debate entre eles durante todo o caminho, porque eles não entendiam porque Jesus, na cabeça deles, se fazia tão passivo. Dias se passaram quando vem Simão e Filipe, porque eles ainda não haviam, digamos, engolido aquilo. Aí eles chegam para Jesus, Simão chega para Jesus e diz assim: mas mestre, chamaram-te de servo de Satanás, nós reagimos com toda nossa força. Aí vem Filipe e fala: mestre, nós reagimos com toda a força porque nós sabíamos que por vós não farias. Em todo momento dessas afirmativas calorosas dos discípulos, Jesus simplesmente observava, meditava, com um olhar sereno, profundo, até que eles se calaram e Jesus indaga: será possível colher uvas de espinhos? Ou de uma maneira bem nossa, será possível colher pamonha em pé de milho? O que será que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, em outras palavras, cada coisa tem seu tempo, sua hora, seu local. Jesus disse, em outras palavras, respeite o nível evolutivo do seu irmão. Nem sempre a melhor palavra é a palavra completa. Então, quando ele disse: será possível colher colher uvas de espinheiros? Ele quis dizer isso. Respeite o degrau evolutivo do seu irmão. Só que ele ainda fala, vou usar as palavras que ele usou: procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Essa frase me chamou muita atenção. A melhor réplica será sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Duas palavras que me chamaram a atenção: útil e possível. Nem sempre tudo que nós temos de munição, de base, é possível utilizar num determinado momento. E nem sempre é útil. Você não vai falar com uma criança com a linguagem que você fala com um universitário, por exemplo. Ou seja, por mais que ele estivesse falando com pessoas adultas, moralmente falando, intelectualmente falando, eles ainda não tinham atingido aquele patamar de entender as minúcias da mensagem do Cristo. Então,
a melhor réplica é o trabalho útil, quando possível. Coisas que nós, às vezes, quando queremos mostrar algo novo, nossa fé, digamos assim, nós queremos porque queremos, não, mas isso é assim, essa é a verdade. Isso é muito perigoso, você afirmar que algo é verdade. O próprio Jesus não o fez, porque nós ainda meras crianças na evolução. Então, foi isso que ele quis dizer. Às vezes o silêncio ensina mais do que qualquer discurso. Aí Filipe, ainda insatisfeito, mas mestre, a maioria dos que compareceram às pregações falavam mal de ti. Aí Jesus calmamente responde para ele: não será vaidade querer alta conta, não será vaidade querer alta conta de todos para conosco? Caminhar por essa porta, Jesus diz, é caminhar pela porta larga. E é aí onde reside o quê? As mentiras das convenções humanas. Ora, quando ele fala, não seria vaidade, porém, exigir toda a gente elevado conceito sobre nós? Ele está falando, Filipe quando o indaga, é como se ele tivesse assim, mas mestre, eles não foram ingratos com o Senhor? Quando se fala em ingratidão, há de se ter cuidado. Gratidão nós todos temos que ter. Ingratidão é uma coisa que nós não temos direito de ter com o outro. Espírito algum tem direito de se sentir ingrato em relação ao outro. Por quê? Porque o que nós fazemos por uma obra que é muito maior. Nós fazemos por Deus. Deus age conosco, age para o homem com o homem. Se eu tive o discernimento de enxergar que eu sou instrumento e me doei para tal, eu tenho que ser grato por servir. Agora eu não vou cobrar ingratidão de uma pessoa. Às vezes nós falamos, mas eu faço tanta coisa por fulano e ele é tão ingrato a mim. Não, não é ingrato a você. Ele é ingrato a Deus. É muita vaidade, a prepotência nossa dizer que fulano é ingrato a nós. Quem somos nós? Instrumentos. Gratidão você tem que ter. Alguém lhe faz bem, tenha gratidão porque ela, primeiro, a Deus, porque utilizou-a como instrumento, e segundo a ela, gratidão porque ela soube se ver como instrumento de Deus. Agora, ingratidão não. Mas eu criei meu filho com todo o meu carinho, dei tudo que podia dar, e no final da minha vida física, ele me abandona. Se você fez pensando em alguém para cuidar de você, você queria apenas um companheiro. Era como se estivesse barganhando. Ora, quando você chegar lá, quando nós chegarmos lá, quem tem filhos, Deus vai dizer, o que fizeste dos filhos que te confiei? A gente sabe, a carne vem da carne, o espírito não vem da carne. Eu sou filho hoje de alguém, mas em outra encarnação eu posso ter sido irmão, filho, marido ou filha, não sei. Hoje eu sou Victor, homem. Mas o que eu fui? Pouco importa. Quer maior motivo para você ser grato a Deus do que o primeiro momento que você dá o primeiro grito nessa terra? Você tem que ser grato a Deus porque Ele fez o quê? Ele lhe perdoou por tudo que você fez e lhe deu outra oportunidade de estar aqui. Lhe deu outra oportunidade e foi tão misericordioso que nos colocou aqui com esquecimento de coisas que poderiam nos fazer falhar novamente. Às vezes alguém fala, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, tem uma mensagem do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ai daqueles que diz, nunca perdoarei, porque pronuncia a própria sentença de condenação. E é verdade. O simples fato de você estar aqui, acordado, nesta terra, encarnado, é uma prova de que Deus te perdoou de muitas e muitas coisas que, graças a Ele, nós não lembramos. Aí por que eu,
vou chegar para alguém e dizer assim: não te perdoo. Então, quando Filipe fala, a maioria dos que estavam nas pregações falavam mal de ti. É como se ele quisesse dizer assim: mestre, eles foram ingratos com o Senhor. E Jesus responde: a ingratidão não é comigo, é com Deus. Não com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Então, aí Simão Pedro ainda não tinha se convencido. Aí pergunta: mas mestre, então, nas horas mais fortes, nós não deveríamos usar de palavras enérgicas e justas? Aí ele fala: com certeza, convém utilizar palavras enérgicas, mas convém-se não perder tempo. Deve-se falar o necessário sem que se perca tempo. Tem um caso bem curioso de Chico, quando ele estava... haviam chegado a Pedro Leopoldo um grupo materialista que foi com o intuito de conhecer as reuniões mediúnicas, as reuniões públicas, apesar de não acreditar. Mas foi com esse intuito. Eles já chegaram professando tudo que você puder imaginar. Acontece que Chico, vendo isso, ele pergunta a Emmanuel: mas Emmanuel, não seria melhor convidá-los a se retirar? A Emmanuel fala: não, Chico, eles são os nossos irmãos. Aí Chico faz a sua réplica: mas Jesus nos aconselhou a não jogar pérolas aos porcos. Emmanuel responde: aconselhou, mas em momento algum ele disse para não dar o necessário de acordo com a necessidade daquela pessoa naquele momento. Ou seja, cada um tem um alimento que pode digerir. Nessa hora ele simplesmente se calou e continuou a sua reunião. Ou seja, nem sempre o todo é o útil. Mas o que importa é nós sabermos dizer, falar, fazer o necessário. Então, Filipe ainda também não estava convencido e diz assim: mestre, no caminho, na volta de Cafarnaum, todo esse clima de intrigas que havia em Nazaré acabou provocando um atrito na comunidade dos discípulos. Então, Filipe foi, pelos próprios discípulos, foi dito como agitador. Disseram que ele não tinha entendido, ele não entendia os ensinamentos do mestre. Aí Filipe fala: mas se os próprios irmãos da comunidade estão assim, qual será o futuro do evangelho? Porque ele se sentiu aferido. Aí Jesus responde: cumpre-me a perguntar, Filipe, será que já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Veja, ele não condenou, nem passou a mão na cabeça. Ele perguntou: será que já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Aí Filipe responde, meio hesitante, né? Não. Aí ele fala: então, se nossa comunidade fosse de espíritos perfeitos, então eles seriam repreensíveis por adotar como irmão um espírito que ainda é imperfeito. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma severidade que julgais, será julgado. Ou seja, Jesus afirma: temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Essa parte dos que zombam da nossa fé, isso é complicadíssimo. Porque, normalmente, quando nós estamos numa coisa que é relativamente nova, nós ficamos muito eufóricos.
A melhor prova que você pode dar a alguém de fé, de entendimento, é olhar para o outro e ver se ele tem capacidade de digerir algumas coisas que para você faz sentido. Eu não vou dizer verdade é muito pesado. Às vezes você vê que a pessoa merece só um silêncio, merece só indulgência. Indulgência não é mérito de ninguém, é dever. Eu tenho que ser indulgente com o meu próximo porque eu recebo indulgência constantemente. Recebi e vou receber. Então, agora no MEP, eu não sei se quem estava aqui vai lembrar desse momento, quando estava Peixinho, Fred, Sérgio Lopes. Acho que foi domingo ou foi segunda tarde, eu não lembro. Teve uma frase que Peixinho falou que eu já tinha ouvido, só que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu acho que eu estava muito atento na hora que ele falou, por isso que me marcou. É uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça mais. Ele falou assim: nós não somos espíritas, nós estamos espíritas, estamos no momento espírita, nós somos espíritos eternos. Para mim, isso impactou bastante. É uma frase pesada. Nós não somos espíritos, isso é um momento. Ora, às vezes é tão difícil você se ver como espírita, avalie como espírito eterno. Não é? Então, isso é uma realidade. De outra maneira, quando nós começarmos a nos enxergar sinceramente como espíritos eternos, você vai ver que não tem injúria nesse mundo. Não tem mal feito que não tenha jeito. Não tem nada que faça com você que vá durar para sempre. Não existe um só defeito que não vá ser corrigido. Lembremos de Jesus. Jesus falou: os céus e terras não passarão enquanto tudo que estiver na lei for cumprido perfeitamente. Do mesmo jeito que não há virtude completa, sempre vai poder ser aperfeiçoada. Não há um só defeito que restará. Então, eu escolho: ou eu perdoo agora, ou eu passo a eternidade preso ao meu algoz. Porque você pode querer fugir, mas quanto mais ódio você alimenta, quanto mais rancor você alimenta, mais preso a ele você vai estar. Então, lembremos do que Paulo fala. Paulo fala uma mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem perdoa os inimigos, perdoa a si próprio. Quem perdoa os amigos, dá uma prova de amizade. Quem esquece as ofensas, mostra que elevou-se na hierarquia espírita. Se nós formos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Quando o Peixinho falou, somos espíritos e não estamos espíritas, eu me lembrei dessa questão no mesmo momento. Isso é só um momento. Um momento que nós temos que agarrar com o coração. Porque é um momento que nós podemos, em uma encarnação, fazer o que não fizemos em 10. Não é saber que tem luz, é utilizá-la para guiar o caminho. Aí Simão Pedro pergunta a Jesus: mas mestre, para eu perdoar, eu não tenho que esperar que meu ofensor se arrependa? Ora, para eu perdoar, eu não tenho que esperar que ele se arrependa? Aí Jesus responde: a paz é um patrimônio que cada um está obrigado a defender. Isso me chamou muita atenção. Olha só, a paz é um patrimônio que cada um está obrigado a defender.
para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu não posso ver fulano que ele me tira a paz. Não, você fica sem paz porque você quer. O maior prisioneiro do ódio é quem o alimenta. Você vai passar pela pessoa que você odeia, você vai ter reação alérgica só de vê-la, e ela não vai estar nem aí para você. A vida dela vai prosperar, ela vai sorrir para você, talvez com sinceridade, e você vai estar se matando. Vai estar se matando. Aí Jesus completa: em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Jesus fala: quando eu aconselhei que reconcilia-te com o teu inimigo rapidamente, com o teu adversário, quando ele fala isso, ele não fala somente do momento do agora. Se você estudar um pouquinho, você vai ver o quão isso é nocivo, principalmente na vida espiritual. Quantos e quantos casos, se vocês pegarem um livro de André Luiz, Libertação, é um caso vivo de falta de perdão que desencadeou vidas de obsessão. Vale a pena ler. Às vezes tem gente que, o pessoal quando pega de primeira não gosta porque normalmente coisas que nós nos vemos, ou seja, frases que são espelhos para nós, nos deixam cabreiros, como se fala aqui. Quando você se identifica com o defeito, você já quer dar um passo atrás. Mas veja em frente, se veja, corrija. Então, o que ele falava aí já era uma prévia para o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles também receberão a misericórdia. Foi nesse contexto, esse relato que eu acabei de fazer, você encontra no livro Boa Nova, de Humberto Campos, intitulado O Perdão. Foi nesse contexto que Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes hei de perdoar meu irmão que pecou contra mim? 7? Aí Jesus responde: não digo 7, e sim 70 vezes 7. Parece uma frase que é tão falada que às vezes pode soar trivial, mas perdoar uma vez de verdade já é difícil. Imagine 7. Imagine 70 vezes 7. O que é que Jesus quer dizer, grita para nós: você tem que ser indulgente com todo mundo, porque você recebe diariamente, constantemente de indulgência. Você tem que perdoar seu adversário, eu prefiro a palavra adversário, porque a pessoa não é seu inimigo. Ela, no momento, não está afinada com você, mas ela não é seu inimigo. Uma hora vai ter que desatar esse nó. Ou seja, cabe a nós pensarmos: eu quero fazer isso agora ou daqui a 1000 anos? Então, foi nesse contexto, foi introduzindo esse relato, dessa frase tão marcante, 70 vezes 7, que nós vamos nos basear na nossa reflexão de hoje. Perdoar para amar. Será possível alguém que ame não ter passado pela experiência do perdão? Ou será que alguém que perdoe nunca passou pela experiência de um amor muito grande? Eu não falo de amor a nível homem e mulher, amor, o sentimento. Então, para nos dar uma base para a nossa reflexão, eu vou pegar lá do livro Fonte Viva, um texto de Emmanuel, intitulado Desculpa Sempre. Emmanuel, ele comenta um versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que é o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Aí começa Emmanuel:
Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Como nós fazemos isso? Às vezes você vê um noticiário de TV, aí vê adolescente de 17 anos, cai no mundo das drogas, assalta, mata. Está errado? Está errado. Mas você já parou para pensar que talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade confortável que nós temos? Talvez ele não tenha tido alguém para dizer assim: a caminhada é difícil, mas tem alguém lá em cima que vela por todos, sem exceção. Então é fácil ver o final e desenhar o caminho. Nós não gostamos quando alguém chega para nós estamos passando por um momento difícil, mas você procurou isso. Ele não sabe o que acontece no seu coração. Cada cabeça é um universo. Você não é você só hoje. Você são inúmeras personalidades. Você tem aí, sabe Deus quantas encarnações. É um verdadeiro conflito. Então, o que me chamou a atenção nesse começo aqui foi quando ele fala assim: procura nas vítimas da maldade. Normalmente nós poderíamos dizer, mas ele é o errado. Ele errou, ele pecou contra mim. Não existe ninguém ruim. Não existe ninguém mau. Existem pessoas ignorantes. É diferente. Ignorância. Ignorância no sentido moral. Ignorância. Então, segue Emmanuel. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Jesus, no meio de todas as controvérsias, se manteve sempre pleno, porque sabia que aquelas pessoas ali, elas estavam num momento evolutivo ainda muito principiante. Ou seja, ele não via aquelas pessoas que estavam errando ali. Ele via trabalhadores de casas espíritas 2000 anos depois. Madres Teresas. Papas Franciscos. Ou seja, e nós dizemos, eu nunca vou perdoar. Você, por estar encarnado, é a prova viva do perdão de Deus. Com tudo que você fez. Da misericórdia de Deus. Emmanuel prossegue. A observação justa é impraticável quando a neblina o cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isenta dela. Essa questão é interessante. Quando se fala em perdão, normalmente nós, nas nossas orações, pedimos a Deus força para perdoar. Peça para ser perdoado também. Principalmente. É muito fácil nos fazermos de vítimas, nos vermos sempre como o lado bom da moeda. Ninguém erra sozinho. Um casamento não se corrói sozinho. Um casamento é um bom exemplo disso. Às vezes você tem um casamento aí de 20 anos que termina num divórcio. Aí sempre vai, via de regra, tem alguém que diga: a culpa foi de fulano. Não. O estupim, a gota d'água deve ter sido aquilo. Mas olhe para trás.
Quantas vezes você deixou de, por exemplo, talvez, de ter tratado com aquela ternura, com aquela educação, que era lá no começo desses 20 anos? Lembre que Jesus nos falou, nós somos obrigados a zelar pela paz. Quem vai lhe dar paz não é ninguém fora, é você. Então é fácil, porque se fazer de vítima é muito simples. Mas fulano me traiu. Ninguém trai sozinho. O que foi que Jesus fez com a adúltera? Calou-se. Só aconselhou o quê? Não tornes a pecar. Será que alguém aqui realmente é tão puro que possa dizer, eu estou isento da falha? Todos somos falíveis. Falíveis, não falidos, falíveis. Então, se eu sou falível e o outro também, é porque o perdão só serve quando é para mim. Que regra é essa? Que lei é essa que só serve em uma direção? Eu tenho que ser perdoado, mas a outra pessoa não. Aí você olhar para trás e dizer assim, quer dizer que em 20 anos não teve nada de bom. Ninguém passa 20 anos de puro sofrimento. Por mais masoquista que queira ser. Impossível. Emmanuel continua. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. E como? Se há quem nos ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Eu me recordo agora de um caso bem interessante do Dr. Bezerra. Ele já envolvido com o movimento espírita, certa vez ele almoçava com um grande político da época, republicano, e a conversa no almoço era o espiritismo. Aí chega um serviçal da casa, enquanto eles almoçavam, e diz, Senhor, chegou aí agora o policial com o rapaz do acidente. Que acidente foi esse? Dias atrás, esse político, ele havia sofrido um acidente de que maneira? Ele foi atingido por uma bala de raspão que quase atingiu a cabeça dele. Só que o rapaz estava brincando com arma de fogo, foi imprudência. Aí ele mandou que entrasse. Daí ele falou assim, o pobre já chegou chorando. Senhor, me perdoe, não me processe. O que vai ser de mim se o Senhor me processar? Eu tenho 2 filhos. Ele, verdadeiramente, eu peço desculpa, foi imprudência minha, não vou voltar a fazer. Só que esse grande político da época, ele estava com muito ódio, colerizado mesmo. Aí ele disse, eu não perdoo, você foi imprudente, eu não perdoo. Isso estava Bezerra de Menezes ao seu lado, almoçando. Logicamente, ele começou a se sentir mal. Aí, quando ele percebeu a reação do Dr. Bezerra desaprovando a atitude dele, ele joga uma indireta para ele, de certa forma. Bezerra, não perdoou mesmo. Aí Bezerra respondeu, você não perdoa, já com ar de desaprovação. Aí ele, não perdoou, você não acha que eu estou no meu direito? A resposta dele que foi o fantástico. Calmamente, com as grandes almas, os grandes espíritos são benevolentes com todos. Meu amigo, você tem todo o direito de não perdoar, desde que você não erre. São aquelas frases que cortam uma pessoa como um raio, né? Resultado, ele perdoou, rapaz. Porque depois dessa... Então, essa questão do perdão, nós temos que pensar que o maior beneficiado somos nós, que nós nos livramos daquela nuvem escura que fica no nosso coração. Isso é comprovado cientificamente. Quem alimenta ódio, rancor, fatalmente vai adoecer.
fatalmente vai adoecer. Ou seja, nós somos o que está no nosso campo mental. Daí segue Emmanuel. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Divaldo Franco conta um caso que é fantástico. Uma senhora nos Estados Unidos, ela estava com câncer já em estado de metástase já. Ela foi se consultar com um grande médico. Daí, quando chegou lá, ele viu todos os exames dela, escutou toda a história dela. Aí disse: minha senhora, infelizmente, a senhora chegou um pouco tarde, não tem jeito. Aí ela se impactou, né? Aí disse: mas doutor, será que não haveria uma chance em 100? Aí disse: não tem como, seu caso já está muito avançado. Ela parou: mas doutor, não teria um caso em 1000 que eu pudesse me recuperar, me salvar? Aí, não, você está no estado tão avançado que eu não tenho mais como transplantar órgãos. Mas ela insistiu: mas doutor, e um caso em 1 milhão, será que eu não teria essa chance? Aí ele para: em um caso em 1 milhão você poderia ter essa chance. Você poderia eventualmente se recuperar. Aí ela, com toda a firmeza, fala para ele: pois trate de mim, que eu serei esse caso vencedor em 1 milhão. Então foi o que ele fez, tratou dela com todo carinho, tratou dela tudo que pôde. Resultado: em 2 anos, ela recebeu alta. Foi curada. Ou seja, se o nosso pensamento, quando canalizado, não para a doença, e sim para a cura, faz o que faz, avalie o que o ódio, o rancor, a falta do perdão não faz com o nosso corpo. Destrói muito mais rápido. É um suicídio. Alguns podem dizer suicídio inconsciente. É muito consciente. Que quem alimenta o ódio, o rancor e a raiva é você. Somos nós. Então chegar lá e dizer: eu não sou um suicida. A culpa não é minha. Foi ele que tirou a minha paz. Não, foi você que ficou sem paz. Porque viu nele o erro e não uma pessoa ignorante momentaneamente. Então, como Emmanuel bem frisa, o alvará da libertação de si mesmo. Será que eu quero dar esse alvará para mim mesmo? Ou eu quero esperar desencarnar? Ou eu quero esperar mais 3 vidas? Gandhi tem uma frase fantástica, que ele fala assim: se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Foi o que ele fez. Foi o que Chico fez. Bezerra fez. Madre Teresa fez. E tantos outros que nós não sabemos os nomes fizeram. Ora, canalizemos nosso potencial para o bem, benevolência, indulgência, amor. A lei de Deus é amor. E não existe quem ame sem perdão. Fácil não vai ser. Fácil não vai ser. Mas, sem dúvida, nenhuma dor é grande o suficiente, nenhuma traição é grande o suficiente, nenhuma decepção é grande o suficiente que vá passar a eternidade com você. Até o mal cansa. Até o erro cansa. Então, meus amigos, para finalizar a nossa reflexão, eu queria ler um texto psicografado por Chico, que ele fala assim, ó: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade,
São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Muita paz. Obrigado.